Bolsonaro voltou a choramingar, dizendo que a prisão aos 70 anos vai ser o fim da vida dele. Foi uma entrevista à Folha de São Paulo. E eu já não aguento mais ver esse cara choramingando. Porque tem alguns pontos que eu gostaria de comentar. Na época da crise sanitária, ele não pensou que seria o fim de muita gente e que iria destruir muitas famílias, empurrando as pessoas para o vírus. Ele não teve solidariedade alguma. E essa história de tentar criar uma narrativa de perseguição, de que ele é vítima, de que ele pode morrer na prisão, não vai colar. Não vai colar porque o STF já o absolveu no caso dos certificados falsos. E ele é tão asno, tão jumento, que ele tenta desqualificar as provas com a delação do Mauricídio, mas ao mesmo tempo, ele confessa que discutiu o estado de sítio, o estado de defesa com os militares. Mas ele não discutiu o estado de sítio e o estado de defesa para aquilo que esses dispositivos constitucionais estão previstos. Ele queria usar para subverter, então ele próprio confessa o golpe. É muita burrice por parte do Bolsonaro. Fora que ocorreu o golpe porque ocorreram os bloqueios no segundo turno. Então coloque nos comentários. Primeiro ponto. Você acha que vai ser o fim da vida do Bolsonaro? Ele não vai ter regalia, porque os bolsonaristas votaram contra a saidinha, então não vai ter visita íntima do Aristides. Ponto 2. O que você achou das decisões do STF de absolver o Bolsonaro no caso dos certificados falsos? Esvazia a tese do perseguido? E ponto 3. Bolsonaro pode ser morto na prisão, os militares querem matá-lo? Se você gosta de ver o Bolsonaro choramingando, você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. O Bolsonaro concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo que foi um verdadeiro desastre. Primeiro, vamos pegar o ponto sentimentalista da coisa. Nossa, ele fica com o sentimentalismo chorando pra lá e pra cá. Me descabela, me descabela. Por quê? Porque ele começou a dizer o seguinte, que uma prisão aos 70 anos vai ser o fim da vida dele. Como que vai ser o fim da vida dele? Isso me incomoda muito nessa tentativa de se posar, de se colocar como vítima, porque se ele quiser fugir, a fuga vai causar problemas diplomáticos, então ele precisa propagar a tese que ele vai ser perseguido, que ele é uma vítima, para poder reduzir o atrito diplomático que a eventual fuga dele pode provocar. E tá todo mundo falando que ele vai fugir, já é algo assim, pacificado. Mas é interessante ele falar que vai ser o fim dele, aos 70 anos, porque na época da crise sanitária, ele decretou o fim de um monte de gente, de 700 mil pessoas. Quantas vidas além dessas 700 mil ele também destruiu? Porque várias pessoas ficaram órfãos de pais, de mães, perderam seus filhos. E para alguém que perde um filho não tem nenhum adjetivo, porque quando morre o marido ou uma marida, né, é viúva. Mas quando morre o pai ou uma mãe, é órfão. E quando morre um filho? Não tem palavra para descrever isso. De tão cruel que é essa situação. E quantos filhos ele matou? E agora ele vem querer cobrar solidariedade? É um hipócrita. E além de tudo, ele é um asno. Por quê? A principal estratégia hoje da defesa do Bolsonaro é desqualificar as provas, principalmente a delação do Mauricídio. E eles vão usar a posição do STF e da PGR de arquivar o caso dos certificados de vacinação para poder fazer o seguinte, olha, nesse caso as provas, a delação do Mauricídio não serviu, então não serve para nenhum outro, vamos melar isso. O objetivo é justamente melar todo o julgamento, melando a delação do Mauricídio. Tudo bem, pode ser uma linha de defesa, só que o próprio Bolsonaro é muito burro, porque ele admite, e admitiu na Folha de São Paulo, que houve discussões sobre dispositivos constitucionais, como estado de sítio e estado de defesa, com os militares. E ele quer passar uma legalidade, não tem problema nenhum de discutir isso. Claro que tem, é óbvio que tem, ele não pode fazer isso. E ao falar que ele discutiu, nossa, tá muito feio isso aqui. Ao falar que ele discutiu, ele admite que havia uma discussão por um golpe de Estado. Por que que ele não pode discutir isso? Vou explicar. Opa, deixa eu pausar aqui. Voltei. Estado de sítio e estado de defesa são dispositivos constitucionais. Porém, eles possuem regras, normas e situações que eles podem ser utilizados. Nas discussões, o Bolsonaro não estava querendo utilizar o estado de sítio e o estado de defesa para essas situações que estão previstas na lei. Porque ele queria falar sobre fraude na votação.
Só que o próprio TSE e o Ministério da Defesa do Bolsonaro já haviam falado que não havia nenhum tipo de irregularidade nas urnas. E quando ele levou esse tipo de conversa e ao longo de todo o ano de 2022 ele ficava fomentando ações do seu governo, na condição de presidente da República, ele comete um crime e tentou pelo menos dar um golpe de Estado. Na condição de presidente, o Bolsonaro deveria ser o primeiro guardião da República. E ele não fez isso. O Bolsonaro, com falas dúbias, e as provas estão aí, porque ele fala, nós temos que fazer alguma coisa. O que é fazer alguma coisa? É muito amplo. Pode ser uma entrega, uma obra, aumentar a Bolsa Família, comprar voto, dar um golpe, fazer bloqueio no segundo turno. Ele fomentava com essas falas dúbias. E esse é o problema, ele não poderia ter tido tais tipos de atitudes. Por quê? Porque ele precisava zelar pela República e pelas instituições. Só que o Bolsonaro, ao longo de todo o mandato, tentou solapar as instituições, com a BIM paralela, Gabinete do Ódio, Ministério da Saúde paralelo. E o golpe de Estado foi o ato final dessa destruição das instituições republicanas, com a tentativa de destruir a própria República. Por isso que ele é culpado. Por essas conversas que ele não poderia ter tido. Por quê? Ele tenta reduzir o golpe de Estado ao 8 de janeiro. Aquele episódio somente. E ele fala, eu estava fora dos Estados Unidos, estava fora, não poderia fazer isso. A gente sabe que o Bolsonaro fugiu, orientado pelo Dias Toffoli, num jantar que ele teve na casa do Fábio Faria. A situação saiu do controle, ele percebeu por conta do 12 de dezembro da invasão à sede da Polícia Federal. E a festa da Selma. O Dias Toffoli falou, foge, depois do Bolsonaro chorar. E o Bolsonaro chorou e fugiu, e agora tá falando que tava nos Estados Unidos. Só que, apesar do 8 de janeiro ser super cinematográfico por conta de imagens, fotos, o cara defecando, aquilo lá é uma controvérsia se foi um golpe ou não. Muitos consideram como um golpe, outros consideram como sendo um ato de vandalismo. O verdadeiro golpe que o Bolsonaro não quer nem falar, não quer nem dizer, foi o bloqueio na rodovia no segundo turno. Porque quando a defesa do Bolsonaro, na apresentação à PGR da defesa, tenta caracterizar um golpe de Estado, ela caracteriza o que aconteceu no segundo turno como sendo uma tentativa de golpe. Porque o Anderson Torres usou a Polícia Rodoviária Federal, usou as estruturas da República para impedir votos ao Lula. E ele quase conseguiu, porque foi uma diferença de 2 milhões de votos, só uma diferença mínima. Só que o segundo turno, os bloqueios, não é cinematográfico, como o 8 de janeiro, mas houve a tentativa de golpe no segundo turno. Por isso que o Bolsonaro quer reduzir ao 8 de janeiro, quer esquecer o que de fato aconteceu de grave, que foi o bloqueio no segundo turno. Agora, essa história do Bolsonaro ficar insistindo, de falar que a vida dele acabou, tentando insinuar que ele poderia ser morto. Ele falou isso no Flow Podcast, depois falou no podcast do Vilela, Inteligência Limitada. Ele não vai ser morto, a não ser que os militares queiram matá-lo. Por quê? Porque o Bolsonaro vai ser preso com muitas regalias, vai ser preso em prisão militar, vai ficar preso no quartel. Talvez ele não receba a visita íntima do Aristides. Esse é o problema, né? E pro Bolsonaro, não ter a visita íntima do Aristides pode ser a morte pra ele. Aí eu até entendo, né? No sentido metafórico. Porque, pô, a não ser que os militares queiram matá-lo. Mas não vai ser morto. Então é muito irritante o Bolsonaro querer ficar divulgando e propagando essa história que ele pode perder a vida. E outra. O STF acatou o pedido da PGR para arquivar o inquérito dos certificados falsos. E o Bolsonaro já teve um monte de vitória na justiça. Foram inquéritos arquivados. Depois ele teve também o TSE, 3 ações contra ele que poderiam torná-lo ainda mais inelegível. Ele ganhou todas essas ações porque as ações foram arquivadas. Então o STF, na verdade, tem muita benevolência com ele. O Bolsonaro é muito bem tratado pelo judiciário brasileiro. Deveria ter sido muito mais punido por tudo que ele fez. Então é melhor parar de choramingar. Porque eu não tô nem aí, eu não sou lenço de papel pra ficar enxugando lágrima de réu pela justiça, que tentou dar golpe de Estado, sim. Porque o bloqueio foi um golpe de Estado. Então, Bolsonaro, para de chorar, você matou 700 mil. O problema é que o Bolsonaro não vai ser punido pelaquilo que ele deveria ter sido punido, pela crise sanitária. E isso não vai.